Boa noite, família Ibemeyer e todos vocês que nos assistem, nos acompanham e nos têm acompanhado nessas transmissões que temos feito em tempo de isolamento social. Mais uma quarta-feira, hoje estamos completando exatamente 30 dias em que nós suspendemos todas as nossas atividades em nosso salão de cultos e desde então não temos mais nos reunido coletivamente. Queremos nesta noite celebrar o amor de Deus mais uma vez, a confiança que temos no Senhor Jesus, quarta de vida plena. É a oportunidade de nos encontrarmos uns com os outros, ainda que de casa em casa. Este tempo é tão precioso, o chat aqui ao vivo traz pessoas interagindo, compartilhando, colocando seus pedidos de oração. É para isso mesmo que ele está aqui. Este é o tempo em que nós podemos aproveitar ao máximo esta ferramenta da internet, compartilhar a bênção de estarmos juntos e mesmo longe uns dos outros. E que esse tempo de louvor e adoração possa edificar a sua vida. Nós vamos começar orando, pedindo a Deus que nos abençoe e que este tempo de transmissão aqui ao vivo possa abençoar e venha abençoar você, sua casa e todos aqueles a quem você também lembrar de neste momento orar e colocar diante do Senhor. Pai querido, obrigado por mais um dia, por mais uma noite que o Senhor nos concede. Obrigado porque nesta quarta de vida plena, recorremos à Tua palavra, recorremos ao Teu amor, às Tuas Escrituras para ter vida, para ter esperança, para ter paz. Em nome de Jesus, queremos entregar a Ti este tempo, em louvor, adoração, porque só Tu és digno, só Tu és merecedor, só Tu és dono de todas as coisas. Recebe, portanto, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Louve conosco. Gabriel vai nos conduzir mais uma vez em adoração, em cânticos. Cante conosco. E não esqueça, inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para receber as atualizações, usa a setinha aqui para compartilhar o nosso link com o maior número de pessoas que você puder. E neste momento, adore ao Senhor por meio dos cânticos. Cante conosco, juntos, celebrando o Deus vivo. Os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior
seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Esperarei em ti. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Estamos aqui louvando o Teu nome, ó Deus. Que nós possamos reacender no nosso coração, Pai, a confiança no Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós confiamos em Ti. Em meio a tantas situações difíceis, Pai, nós podemos confiar no Senhor. Obrigado, Jesus. Nós dependemos de Ti. Isso é o que nos deixa firmes e seguros, que não estamos sós, não estamos desamparados, ó Deus. Recebe a adoração do Teu povo nessa hora, ó Deus. Cante assim. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas,
Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, a tua palavra é imutável, o teu caráter é imutável, Pai. Isso faz parte da sua essência, Deus. O Senhor não muda, as circunstâncias não mudam quem o Senhor é em nossas vidas, Pai. Não nos deixe pensar que as circunstâncias diversas em nossas vidas façam que duvidemos do teu agir, do teu poder, ó Deus. Receba a adoração do teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que bom estarmos adorando ao Senhor juntos novamente. E hoje, no nosso momento missionário, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão dos refugiados. Uma questão tão real ainda e tão presente no mundo, apesar de não ser mais tão divulgada, né, pela mídia, tão noticiada. Mas é uma questão muito real ainda e precisa realmente das nossas orações e das nossas intervenções. E Missões Mundiais têm feito isso. Nós vamos ouvir um pouquinho do relato de uma missionária que tem atuado junto a esse grupo e daqui a pouquinho a gente volta. O meu trabalho ali consiste em trabalhar com refugiados de guerra e realocados, ou seja, foram obrigados a sair do lugar da casa deles e se realocar para um lugar mais seguro. Nós saímos um dia e fomos procurar pessoas para ajudar, e nós encontramos 2 prédios com 64 pessoas. E nesses prédios, eles não tinham nada, eles não tinham água potável e eles tinham 5 crianças recém-nascidas. A primeira coisa que nós fizemos foi ajudá-los com água e mantimento e recurso para as crianças que não tinham nada. E pouco a pouco a gente foi criando um vínculo com essas pessoas. No começo nós íamos para ajudar na parte social, que eles não tinham absolutamente nada. E a gente trouxe um forno para eles, isso foi com a oferta do Brasil, a gente comprou um forninho para eles e eles já até fizeram o pão já para assar, tá aqui, ó. E com o tempo a gente criou um link com eles, a gente começou a ser amigo deles. E isso foi muito bom, porque a confiança que eles tinham em nós foi a ponto de nós podermos falar de Jesus para eles abertamente. São muçulmanos xiitas e pudemos falar de Jesus para eles a ponto de podermos implementar o POP, que é o programa ortodôntico, o nosso programa ortodôntico, e depois do POP fazer um apelo para 20 crianças se converterem ao Senhor. A questão dos refugiados ainda é um desafio. E esse desafio tem sido enfrentado pelos nossos missionários e um dos grandes pontos na evangelização tem sido o relacionamento, criar relacionamentos. E nós precisamos orar para que o Senhor continue dando sabedoria aos nossos missionários, continue abrindo corações daqueles que estão tão sem esperança, estão perdidos fora de suas terras, longe das suas famílias, fora do seu ambiente conhecido e vivendo de formas bem precárias. Então, nosso desafio de hoje, de oração, é por esses que têm recebido a palavra de Deus. Nós ouvimos aí relato de uma família de muçulmanos. Então, que é um grande desafio também para missões, alcançar o povo muçulmano.
Então, ore por eles, ore pelos nossos missionários que estão atuando no Oriente Médio, junto a refugiados, junto a grupos de muçulmanos, e que o Senhor continue a abrir corações, que o Senhor continue a impactar vidas, que o Espírito Santo continue convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e que o nome do Senhor continue a ser glorificado. Nós continuamos orando, continuamos contribuindo em nossa campanha no prol da evangelização e de fazer a terra ser transformada pela alegria de Jesus. Então nós continuamos contando com você também através das suas doações. Continue fazendo através das transferências bancárias, identificando para missões mundiais, e nós juntos continuaremos trabalhando para que o nome do Senhor seja conhecido em todas as nações. Pastor? Notícias como essas, informações como essas que nós ouvimos agora, de irmãos que estão todos os dias se dirigindo a campos de refugiados e, ao mesmo tempo, pessoas que neste contexto ainda estão com os corações sedentos e ardentes por esperança, é a oportunidade que temos de falar de Jesus. Seja num campo de refugiados no Oriente Médio, ou seja até mesmo perto de nós. Talvez perto de você exista alguém aflito, alguém carente, sedento e ardente por esperança. Um momento como esse são oportunidades de compartilhar a esperança que nos move, o amor de Deus que habita em nós. Obrigado, Lívia, pelas notícias missionárias, e eu quero aqui dar o meu reforço na nossa campanha de missões mundiais. Nós estamos em campanha, vamos estendê-la até o máximo que pudermos, aproveitando esse tempo aí do isolamento social, porque nós tínhamos uma previsão de que a campanha iria de março até o final de abril. E agora vamos replanejar o final da nossa campanha, até porque nós estamos em dívida com uma situação muito especial, uma experiência muito profunda para nós, que é o momento de ordenação do irmão Daniel Mullier. A irmã Tatiana e ele estarão se dirigindo a Gana para serem coordenadores do campo missionário ali no continente africano. O João, o lindo João, um dos nossos pequeninos do domingo passado, que falou, usou uma das frases da narrativa bíblica, o João Lindeza, que no domingo passado, no momento missionário, também fez aquela canção, não é? Dê um sorriso só, um sorriso alegre, um sorriso aberto, cheio de amor. É o João, é o filho da Tatiana e do irmão Daniel. Daniel já foi aprovado pelo Concílio de Pastores e aguarda o que seria no dia 15, seria a sua ordenação ao Ministério Pastoral. Vamos ter de encontrar um outro momento. E isso tudo faz parte desse nosso momento missionário para você manter o seu coração aquecido, a sua mente voltada para a oportunidade e o compromisso que temos com a missão, que é de Deus, de levar o seu amor ao mundo em que vivemos. Daniel, fique firme. Tatiana, fique firme. João, fique firme. Em breve vocês estarão indo ao campo missionário e com o suporte da sua igreja em oração e sustento por meio das nossas ofertas. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar porque o tempo ainda está difícil. Para muitos parece que o tempo não está passando. Mas pense bem comigo. Eu já disse no início deste culto, já se vão 30 dias. Já falta bem menos tempo do que faltava no início desse isolamento social. Não quero ser simplista, mas eu preciso ser otimista. E este é o pensamento que deve nutrir o nosso coração. Nós somos movidos pela esperança. O Senhor é o nosso pastor e por causa disso não sentimos, não temos falta de nada, porque Ele é o nosso supridor. E nós, como igreja, queremos estar presente na vida de todos aqueles a quem amamos e aqueles também que amam a obra do Senhor e o nome do Senhor. Mas tem sido um tempo difícil de segurar as cordas, de aguentar o tempo de espera, o tempo de aguardar e de esperar tudo isso acabar. 30 dias já se passaram, não temos ao certo quantos dias mais virão pela frente, mas diríamos como Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós queremos ter a certeza de que você está junto conosco nessa esperança. Por isso nós oramos, nós suplicamos a Deus que dê a você força, esperança, convicção para atravessar este tempo, saindo dele melhor do que quando entramos. Nós vamos orar mais uma vez. Lembre-se do nosso compromisso, do nosso relógio de oração. 6 horas da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. A cada 6 horas, há pessoas em nossa família orando, dedicando um tempo de intercessão. E os motivos são os mesmos. Orando pelos médicos e profissionais de saúde,
orando também por aqueles que estão vivendo na linha de frente, por exemplo, na manutenção da ordem social, trabalhando diretamente com a ordem pública, com a segurança pública. Também temos orado por aqueles que trabalham nos serviços sociais. Essas organizações estão atuando para também dar assistência necessária aos que carecem, aos que precisam. E orar pelas nossas famílias, orar pelos nossos irmãos. Temos tido notícias de alguns que já estão atravessando a enfermidade, que estão enfrentando a preocupação de diagnósticos, de resultados a serem aguardados. Nós não temos podido atualizar ao vivo as situações, porque todo o preparativo para este culto, para essa transmissão é feito previamente. Então, quando nós temos o roteiro, nós ainda não temos as informações atualizadas. Nós, por exemplo, até este momento, nós tínhamos a informação de que o irmão Fernando, esposo da irmã Daniele, uma das mães das nossas crianças, está internado no hospital, foi internado por uma outra situação de saúde, mas está enfrentando agora um diagnóstico da Covid-19, e nós temos orado por ele. O seu estado alterna entre bom, estável, às vezes um pouco de gravidade, mas a curva tem sido ascendente, crescente, no sentido dele estar cada vez melhor, e nós somos gratos a Deus por isso. Essas são as últimas notícias. Também, na semana passada, estivemos um pouco preocupados porque uma das nossas diaconisas, a irmã Margarida Lixotti, foi internada para investigar. No final das contas, os resultados não foi nada do que nós temíamos, né? E o diagnóstico foi favorável, ela até já está em casa, graças a Deus. Alguns irmãos têm acompanhado também, nós temos orado muito intensamente pela vida do pastor Sócrates Oliveira. É o nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. O pastor Sócrates está internado, o diagnóstico é de Covid-19, isso já é público, nossas mídias denominacionais têm divulgado. O seu estado inspira muito cuidado. Houve uma melhora até este momento, há muita expectativa positiva e esperançosa, mas o seu quadro inspira cuidados e nós temos orado pelo pastor Sócrates. Ore também por isso. A nossa oração é para que Deus sustente a nossa família, sustente os nossos lares, sustente cada um de nós no sentido de vivermos firmes, convictos, em esperança de que Deus está governando soberana e amorosamente todas as coisas até aqui. Vamos orar? Pai querido, nós queremos neste momento colocar diante de Ti, em oração, todas as nossas necessidades, todas as nossas súplicas. Precisamos de Ti num momento como esse, onde já se passaram 30 dias e o nosso coração está cada vez mais na expectativa de quando isso passar. Queremos que passe, esperamos com ansiedade, com grande ardor o dia em que nos encontraremos novamente. Mas até que tudo passe, precisamos continuar contando com a Tua presença, com a Tua ministração, com a Tua glória. Pai querido, em nome de Jesus, vem e derrama sobre o Teu povo, derrama sobre cada coração a Tua paz, o Teu amor, o Teu consolo. Suplicamos-te, Pai, que abençoes os nossos irmãos e todas as equipes médicas, enfermeiros, profissionais de saúde, os auxiliares, as pessoas que trabalham na infraestrutura dos hospitais, dando todo o suporte de logística, de administração, de auxílio. Pai querido, reforça e renova a força desses profissionais, em especial daqueles que são nossos irmãos, membros da nossa família de fé. Pai querido, abençoa aqueles também que estão na linha de frente da ordem pública, da segurança. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que estão trabalhando nos serviços sociais, de apoio às comunidades, de apoio às pessoas necessitadas. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu amor seja derramado poderosamente sobre essas vidas. Abençoa nossos lares, Pai. Que Tu derrames em cada família, em cada casa, a paz e a alegria que vem de Ti. Transforma tudo isto, Pai, em um tempo novo. E dá que o nosso coração anseie com grande expectativa e com muito ardor o dia quando tudo isso passará e estaremos juntos novamente. Pai querido, dá-nos paz, esperança e confiança em Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Gabriel irá nos conduzir em mais um momento de louvor pela música instrumental. Enquanto você ouve, é a oportunidade de você contribuir, participar do sustento da sua igreja. Está aí a arte com as nossas contas bancárias. Se você precisar de algum auxílio, de alguma outra ajuda para você contribuir, entre em contato conosco. Nossa secretaria tem trabalhado alternadamente, segunda, quarta e sexta, e também pelo WhatsApp que você tem aí, que é o WhatsApp da nossa tesouraria, você pode entrar em contato, tirar
dúvidas, encontrar um meio mais prático para que você participe do sustento da sua igreja, daquilo que temos feito, para que a obra continue. Deus abençoe cada movimento de nossa igreja, cada ação, que tudo seja para a glória de Deus, porque tudo é dele, tudo é para ele e tudo vem dele. Glórias sejam dadas ao Senhor. Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos juntos através dessa transmissão, celebrando o amor, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos relembrar uma canção que diz que o nosso andar é pela fé. O coro madrigal afirma e hoje também nós reafirmamos que nós andamos por fé e não pelo que vemos. E nós cremos nesse Deus que nos abençoa, nesse Deus que caminha conosco. E ao fim dessa jornada nós sairemos vitoriosos. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Viver com Deus.
Como é bom rever as imagens da igreja viva, atuante. Na verdade, a igreja continua viva. Eu quis dizer reunida. Faz muita falta estarmos juntos, né? Em nosso salão de cultos, celebrando ao Deus vivo, sendo edificado, inspirado pela nossa música, mas também sentindo esse abraço gostoso que só a família Bemeyer sabe dar. Vai passar, a gente vai estar de volta em breve. Mas a igreja está viva, a igreja está atuante. Vale lembrar que os nossos ministérios, então, estão em atividades, cumprindo as recomendações de isolamento, de afastamento, do cuidado das aglomerações. Mas é importante frisar que estamos vivos, estamos servindo, os ministérios estão servindo. Os módulos em franca atividade, o Instituto Transformar trabalhando, a área de evangelização e missões também, pelo projeto Luz na Calçada, por exemplo. A semana que passou, houve mais movimentação lá na Fazenda Bethesda, não estamos podendo ter atividades lá, mas o Instituto Transformar está preparando o ambiente. Foram feitas algumas instalações lá de equipamentos para, tão logo seja possível, retomarmos o projeto Catuca, o projeto de contraturno escolar que estamos realizando ali com as crianças daquela comunidade em Santa Rita. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa mais para acontecer. É o ano de aproximar, de abraçar, de acolher, de amadurecer. São os nossos 4 As. Não se esqueça disso. É a ênfase para este ano. Quando tudo isso passar e nós retomarmos as nossas atividades, nós voltaremos a nos aproximar, nos abraçar, nos acolher e amadurecer, especialmente com os olhos voltados para fora. Como eu disse, o Instituto Transformar trabalhando, Luz na Calçada também. E eu quero lembrar uma coisa, o nosso curso livre de música também está trabalhando. Os alunos estão sabendo disso, mas eu quero trazer essa informação a você, até porque você pode ter informações, notícias, mas as aulas estão acontecendo, os professores estão oferecendo aulas online. Sim, todas as escolas estão assim, nossos filhos estão fazendo aulas remotamente por computador, os professores gravando seus vídeos, mandando exercícios, provas, simulados. Eu estou acompanhando isso de perto porque eu tenho uma estudante pré-vestibulanda em casa, né? E a gente sabe bem como é que a rotina está puxada para os nossos alunos. Mas o nosso curso livre de música também tem feito isso. Então, se você tem interesse, quem sabe neste tempo de quarentena, aí, de isolamento, você está procurando coisa para fazer, quem sabe você iniciar aí um curso em um dos instrumentos ou de canto, tendo o seu professor orientando você por videoconferência, por um software de reuniões pela internet. Os nossos professores são criativos e estão encontrando meios e soluções fantásticas para que nada pare. A igreja não parou, a igreja está ativa, viva, glória a Deus por isso. A partir de hoje, nesta quarta-feira, eu quero iniciar com você o estudo bíblico expositivo num dos textos mais fundamentais da nossa experiência com Jesus. As chamadas bem-aventuranças, alguns as chamam de as beatitudes, não é? Trazem-nos a essência do que é a vida com Jesus. Muitos estudos já foram feitos, muitas exposições foram já realizadas. O texto bíblico é muito rico, o Sermão do Monte como um todo. Mas eu costumo sempre observar que o Sermão do Monte, conforme o evangelista Mateus organizou, ele provavelmente não foi uma sequência única de ensinos. Há um entendimento, se você analisar os evangelhos, os 4 evangelhos, mas especialmente os 3 chamados sinóticos. A palavra sinótico significa o mesmo olhar, sim, mesmo, ótico, de visão. Então, nós entendemos os 4 evangelhos sendo os 3 sinóticos, são Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque eles têm narrativas muito semelhantes. João já tem uma ênfase, parece-nos que João teve a intenção de escrever o seu propósito com outro objetivo, mostrar Jesus de uma maneira mais teológica, uma reflexão mais alusiva ao momento em que ele vivia, apresentando Jesus como uma resposta ao anseio tanto filosófico quanto teológico, apresentando Jesus como o verbo vivo. Tanto é que João já entra no ministério, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, João não narra os primeiros momentos da vida de Jesus no nascimento. Ele é objetivo e vai direto ao início do ministério de Jesus, depois de apresentá-lo filosófico e teologicamente, no sentido de dar uma resposta. Jesus é o verbo vivo,
que se fez carne e habitou entre nós. E logo no capítulo 2 de João, ele já inicia o ministério de Jesus com o primeiro milagre. Segundo João, foi o milagre de Caná da Galileia, um casamento onde ele transformou água em vinho. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos porque eles apresentam sob uma mesma ótica o ministério de Jesus, tendo as suas ênfases e os seus momentos críticos importantes, nascimento, o ministério em si de realizações, de milagres, de ensinos, morte e ressurreição. E o Sermão do Monte, conforme Mateus apresenta, os capítulos 5, 6 e 7, parece-nos que foi, na verdade, uma compilação, porque alguns desses ensinamentos, não todos, alguns deles, vão aparecer em outras ordens, em outros momentos, tanto no Evangelho de Marcos, mas especialmente no Evangelho de Lucas, que, segundo ele mesmo se refere, foi o evangelho mais meticuloso nos detalhes e na cronologia, na organização dos fatos. Então, nos parece crer, dentro de um estudo dos evangelhos, que o que nós chamamos de o Sermão do Monte foi, na verdade, uma maneira de Mateus organizar alguns dos muitos ensinamentos que Jesus deixou e nós, na edição bíblica, chamamos de o Sermão do Monte. Na sua Bíblia deve começar o capítulo 5 em Mateus com o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Note bem, eu gosto sempre de lembrar disso, e já que quarta-feira é o dia em que nós quase que fazemos uma coisa mais dialogar, um estudo bíblico mais detalhado, vale então lembrar a você que esses títulos, os números dos capítulos e os números dos versículos não são originais ao texto bíblico, foram colocados depois pelos chamados editores bíblicos, não é? Então, quando a gente chama essa parte de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, em Mateus 5, vale lembrar que não dá para termos certeza de que foi um sermão só. Jesus subiu ao monte e ali pregou tudo isso de uma vez só. Como esses ensinos, alguns deles aparecem em outros momentos, tanto em Marcos quanto em Lucas, em outra cronologia, dá-nos a entender que, na verdade, o que nós chamamos de Sermão do Monte é uma compilação de vários ensinos e várias mensagens, ensinamentos que Jesus deixou enquanto aqui viveu conosco. O Sermão da Montanha, assim chamado, ele começa com as bem-aventuranças. 8 bem-aventuranças. 8 modos como Jesus narra, apresenta a vida com ele a partir do que alguns chamam de qualidades, virtudes, experiências. Bem-aventuranças. No capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que Deus abençoe a palavra dele ao nosso coração nesta noite. E como eu disse, estas chamadas bem-aventuranças são virtudes, são, na verdade, marcos da nossa experiência com Jesus. Eu diria que aqui está um resumo da nossa espiritualidade com Cristo. Aqui está um resumo da nossa vivência, da nossa caminhada, da nossa jornada ao termos Cristo como Senhor e aquilo que experimentamos no senhorio, no domínio dele sobre nós. E eu quero, nas próximas oportunidades, a cada quarta-feira, refletir com você
o que significa cada uma dessas virtudes, cada um desses marcos da nossa experiência com Jesus. Eu espero poder terminar isso, ou melhor, daqui nas próximas bem-aventuranças, já voltarmos para o nosso salão de cultos e retomarmos a nossa rotina. Enquanto esse dia não chegar, faremos aqui, por meio de estudos bíblicos, na nossa transmissão ao vivo, todas as quartas-feiras, na Quarta de Vida Plena. Que seja uma quarta de vida plena, bem-aventurada, abundante, abençoada, plena, completa em Jesus Cristo. E hoje eu quero refletir com você sobre a primeira bem-aventurança. O primeiro item nesta essência da vida com Jesus, ele trabalha a pobreza do espírito e a herança no reino dos céus. Mas antes eu preciso dar uma informação introdutória do significado completo do que vêm a ser as bem-aventuranças. Há um problema aqui, porque talvez numa versão mais coloquial, e você já deve ter visto e lido isso, uma tradução livre seria felizes. Não sei se na sua tradução aí, é que você acompanha a leitura bíblica nesse momento, o texto bíblico é traduzido por felizes. Felizes os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito. Então, nós temos algumas variações gramaticais, algumas variações de tradução, e é justamente nessas variações que a gente gera uma interrogação do porquê é diferente e qual seria então a melhor ou talvez a verdadeira tradução e o significado desses termos. Jesus repete nas 8 afirmações um conceito e que a gente precisa dissociar este conceito de uma emoção. Sim, porque quando pensamos nestas virtudes como um sentimento, uma experiência emotiva ou emocional, a gente reduz, a gente simplifica demais, a gente torna simplista a experiência com Jesus. Inclusive até um livro muito bom de ser lido, gostoso de se ler, do meu querido e saudoso Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, que se intitula A Felicidade Segundo Jesus. Eu fico muito à vontade para citar o livro, até porque ele vai fazer justamente este ajuste fino, esta sintonia na tradução e na aplicação do ensino de Jesus neste conceito que vai muito além de uma sensação. E por que eu digo sensação? Porque quando pensamos em felicidade, pensamos numa emoção. Estamos felizes? Somos felizes? Você já se deparou com esse debate, com este embate filosófico? Alguém é feliz ou alguém está feliz? E será que andar com Jesus é de fato um sentimento de felicidade, uma experiência emocional? A gente pode pesquisar um pouco mais a fundo e a gente vai entender a história deste texto. Primeiro, Jesus falava aramaico e o texto do Novo Testamento que temos, os manuscritos mais antigos, eles estão registrados em grego, chamado grego koiné. Era um grego, diferentemente do clássico, o erudito, era o grego popular. Mas é sabido, sabe-se que Jesus não falava grego. Jesus falava em aramaico, segundo os arqueólogos, que era uma variação, um dialeto do hebraico. A língua oficial hebraica, um dialeto regional ali na Judéia, entre aquele povo daquela região, era tido como aramaico. E a partir daí, então, a gente começa a perguntar, será que Jesus teria realmente usado uma expressão que traduzida é bem-aventurança? A palavra grega traduzida por bem-aventurança, makarioi, de fato se traduz por felicidade. E a gente pergunta, de onde vem essa expressão então? Bom, provavelmente ela vem de uma repetição do Antigo Testamento. Você conhece o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um texto bem conhecido, bem explorado também, cuja palavra bem-aventurança faz sentido para nós e alia o conceito às bem-aventuranças de Jesus como sendo a essência de uma espiritualidade com Deus. Bom, a gente precisa entender o seguinte, a palavra bem-aventurança traduzida por makarioi, que é o sentido emocional, a sensação, a experiência sensitiva da felicidade, ela surgiu quando
pelo menos 2 séculos antes de Cristo, foi feita uma tradução para o grego de todo o Antigo Testamento, a chamada Septuaginta. 72 eruditos da língua grega tomaram todo o Antigo Testamento, que existia exclusivamente em hebraico, traduziu-o para o grego. Foi quando então surgiu a palavra makarioi, que traduziu aquilo que era originalmente entendido por bem-aventurado para felicidade. Só que bem-aventurado não tinha um sentido original no hebraico nesta aplicação da sensação, da felicidade, do sentimento, da emoção. A palavra hebraica, ashrei, ela tem muito mais a ver com uma atitude do que com uma emoção. A palavra ashrei, ela tem uma tradução literal pelo sentido da marcha, um sentido de cadência, de caminhada, de prosseguir, de perseguir algum objetivo. Então veja, espero que você esteja acompanhando bem o raciocínio. Quando a gente entende no Novo Testamento que a palavra bem-aventurança foi traduzida de uma outra palavra que não significa uma sensação ou uma emoção, um sentimento, a gente vai mais a fundo entender que muito provavelmente Jesus fez uma alusão àquilo que estava escrito em hebraico no Antigo Testamento, em Salmo 1, como sendo esta a essência de uma caminhada com Deus. Note que o Salmo 1 fala de um processo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, o sentido da bem-aventurança está atrelado, está linkado com esta atitude de caminhada, de processo. É uma jornada, é uma experiência a ser vivida. Tanto é que o versículo 1 é quase que um progresso de atitude. Não anda, não para e não se assenta. Veja, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ou não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Andou, parou, sentou. Veja que existe um processo decadente, no sentido de aquele que, não andando com Deus, vai caminhar em declínio para a perda, para o prejuízo, quiçá para a morte. Agora Jesus quer colocar o contrário disso, o contraste disso, quando ele faz justamente o caminho oposto. E é o que o Salmo 1, no versículo 2 diz: antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas dão seu viço e os seus frutos são prósperos. Veja que o Salmo 1 contrasta aquele que não anda daquele que anda no caminho dos pecadores. Então, o conceito aqui da bem-aventurança é o conceito de marchar, de ir adiante, de prosseguir, de ir até o fim. Então, me parece que quando Jesus se referiu a este sentimento que nós entendemos como uma emoção, muito mais tinha a ver com uma atitude daquele que segue a Jesus do que com o estado de espírito, do que com uma emoção. A partir daí, então, vamos entender que o que Jesus está falando é muito além de uma emoção, é muito além de um sentimento, vai muito além de um estado de espírito. O conceito de felicidade é reduzir aquilo que Jesus quis dizer da nossa experiência com Ele. Eu entendo que essa explicação introdutória e preliminar é importantíssima para nós entendermos o significado e a aplicação das chamadas bem-aventuranças. Porque soa como uma absurda contradição dizer felizes os que choram. Não pode haver felicidade no choro. Isso é excludente, são realidades excludentes. Feliz aquele que é perseguido? Não. Pergunte aos que são perseguidos se eles têm alegria naquilo que eles estão vivendo. Veja que não estou me referindo a um sentimento, a uma emoção e muito menos a um estado de espírito e da alma. O que Jesus está querendo dizer tem a ver com uma atitude, com um propósito.
Tomando por base esta análise exegética, gramatical, é quase certo que Jesus teria feito uma referência ao que ele tinha como base de fé, o Antigo Testamento, os Salmos, os Cânticos, a lei de Moisés, os profetas. Era o que Jesus usava para fundamentar o seu ensino. Tendo por base, então, que ele usou o Salmo 1, a palavra que está lá no Salmo 1, originalmente no hebraico, tem a ver com prosseguir, não desistir, ir até o fim, marchar. Uma conduta marcial, uma conduta triunfante, uma conduta convicta de que, a despeito das circunstâncias, aconteça o que acontecer, há uma recompensa. Esse é o sentido das bem-aventuranças. Note que é um paralelismo, quase que usando do mesmo estilo gramatical, o mesmo estilo literário que os salmistas usaram muitas vezes. A literatura poética hebraica usa muito desse instrumento da poesia paralela. Veja isso no livro de Provérbios, veja isso no livro de Eclesiastes, em Cântico dos Cânticos e também nos Salmos, quando existe uma ideia paralela a outra. E Jesus faz uso desta mesma figura literária, deste mesmo estilo literário. E muitas delas em contraste. Bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são perseguidos, porque eles serão acolhidos. Então veja que há um sentido contrastante entre uma primeira experiência e a segunda experiência. Aquilo que é humano e aquilo que vem de Deus. Aquilo que é desta realidade e aquilo que vem dos céus. Aquilo que é temporário e aquilo que é eterno. Aquilo que é finito e aquilo que é para sempre. Então as bem-aventuranças têm uma beleza, têm uma riqueza tanto gramatical quanto teológica que faz ela brilhar por entre as páginas dos evangelhos, especialmente no Evangelho de Mateus, porque retrata a beleza da nossa experiência com Jesus. E nessa primeira bem-aventurança, muito mais do que um sentimento, muito mais do que uma emoção, o que Jesus está querendo nos ensinar é que nós temos uma recompensa, na medida em que a nossa atitude diante de Deus é uma atitude de humildade. É uma expressão difícil de ser traduzida, porque a ideia da pobreza de espírito muito se divaga, muito se debate, muito se propõe para tentar entender o que seria um pobre de espírito. Um humilde de espírito, como alguns já quiseram traduzir, dando um eufemismo ao significado, mas a palavra ali é pobreza mesmo, é carência. A ideia desse contexto aqui, primeiro lembrando que bem-aventurança não tem nada a ver com sentimento, bem-aventurança tem mais a ver com uma atitude, com a postura, eu prossigo, eu marcho, eu alcançarei. Então esta é a ideia, aqueles que prosseguem com um coração humilde, com um espírito pobre, esses serão os que herdarão o reino de Deus. Veja que é um contraste, pobreza e herança. São realidades que aparentemente se excluem. Na verdade, esse paralelismo em todas as bem-aventuranças é muito evidente. Jesus começa com a primeira ideia. Sim, marcham, prosseguem, chegarão ao fim aqueles que têm uma atitude que mostram um coração pobre. Porque eles herdarão. Em geral, o pobre não tem nada do que herdar. Não tem nada por que esperar. A pobreza é uma marca de carência. E agora Jesus está cuidando daqueles que, na sua pobreza existencial, reconhecem que a sua única herança, o único tesouro, o único recurso que vale a pena é aquilo que vem no reino de Deus. Então, Jesus está dizendo, a humildade de espírito, a pobreza de espírito, para ser mais literal, é aquela atitude daquele que sabe que não há nenhuma recompensa, não há nenhuma espera, não há nenhum recurso que suplante a riqueza que o reino de Deus nos dá. Há uma figura que me faz entender que o significado, o sentido da bem-aventurança do que é pobre de espírito, a firmeza e atitude daquele que é pobre de espírito, a esperança que move aquele que é pobre de espírito, é porque ele tem uma atitude de mãos vazias. A pobreza nos faz entender que nossas mãos estão vazias. Não há recursos, não há alimento, não há provisão.
só há carência, só há necessidade, só há clamor. Então parece-me que, soa-me como que se Jesus estivesse dizendo: mostrem as mãos de vocês vazias, mostrem que vocês estão despojados de tudo aquilo que caracteriza um coração orgulhoso, prepotente, arrogante, autônomo, independente, rebelde. Mostrem as mãos de vocês vazias e vocês receberão toda a riqueza que há no reino de Deus. E quando eu lembro do apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 6 sobre o que é o reino de Deus, ele diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Sim, o reino de Deus é tudo isto que o dinheiro não pode comprar. É tudo isso que as riquezas não podem angariar. É tudo isso que os recursos materiais não podem suprir. O reino de Deus é uma experiência que transforma aquilo que é vazio naquilo que transborda. Mãos vazias, agora cheias. O que Jesus está querendo dizer com esta primeira bem-aventurança, com esta primeira atitude, unindo o contexto do Antigo Testamento com o Novo, Jesus cumprindo as profecias, Jesus complementando a revelação do Antigo Testamento, especificamente aqui no Salmo 1, ele diz: lembram daqueles que escolheram não andar segundo o conselho dos ímpios? Aqueles que escolheram não se deter no caminho do pecado? Aquele que escolheu não se assentar na roda dos que escarnecem da glória de Deus? Esses serão os que prosseguirão. Esses serão os que chegarão até o fim. Esses serão os que apresentarem mãos vazias, receberão a riqueza que há no reino de Deus. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Veja que a alegria é o resultado de uma decisão de andar com Jesus. Que essas bem-aventuranças possam nos moldar e que a partir de hoje, ao ler esse texto, você compreenda que andar com Jesus não é apenas um estado de espírito, é uma atitude de alguém que escolhe voluntariamente, intencionalmente, com um propósito, viver como Ele. Andar longe do caminho dos nécios, não parar no caminho do pecado e não se assentar com aqueles que escarnecem da vontade de Deus. Esses que apresentam mãos vazias, que reconhecem a sua total e absoluta carência, reconhecem que não são capazes de suprirem-se a si mesmos. Esses somos nós, que teremos as nossas mãos cheias, o nosso espírito saciado daquilo que o dinheiro não pode comprar, mas que se encontra pela graça no reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Obrigado, Pai, por Tua palavra em nosso coração, que nos enchamos do Teu Espírito, que nos enchamos desta realidade tão profunda, tão significativa de marcharmos, de prosseguirmos e de perseguirmos o alvo em Jesus Cristo, Senhor. Pai querido, toma-nos em Tuas mãos, abençoa-nos e dá-nos força para que neste tempo possamos aperfeiçoar e aprimorar a nossa caminhada com Jesus. E muito além de um estado de espírito, muito além de um sentimento, a nossa decisão seja apresentar a Ti mãos vazias para receber de Ti toda a riqueza que só o Teu reino pode nos dar, plenitude e transbordar de justiça, de paz e de alegria. Transforma, portanto, o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma transmissão. Meu desejo, minha oração é que este tempo com você tenha abençoado a sua vida como abençoou a minha. Como é bom refletirmos na palavra de Deus, sempre há algo novo a ser aprendido e sempre há algo novo e desafiador para ser aplicado em nossa vida. Que o restante desta semana possa florescer e frutificar na sua vida bênçãos que o Senhor tem separado para nós. Neste tempo difícil que temos atravessado, mas Ele irá nos suprir. Mantenha as suas mãos vazias diante de Deus, para que o reino dele venha sobre você e você seja transbordante de paz, de alegria e de justiça. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu amor e o Teu consolo, fruto da Tua presença gloriosa em nós, seja visível e permanente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até domingo em mais uma transmissão ou antes, se for preciso,
com alguma notícia, alguma mensagem, alguma reflexão, fazendo a gente ser igreja. Somos igreja. Vai passar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.